Como lidar com tentações na vida cotidiana? Tentações são uma realidade diária que todos nós enfrentamos. Podem assumir várias formas, desde pequenas tentações associadas à preguiça ou raiva, até desejos mais destrutivos que nos afastam de Deus. A Bíblia, no entanto, lembra que a tentação em si não é pecado, mas um meio de fortalecer nossa fé, se a enfrentarmos com a ajuda de Deus. Jesus, embora sem pecado, também experimentou tentações. Quando o diabo o tentou no deserto, Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Seu exemplo mostra que a vitória sobre a tentação é possível se nos sustentarmos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: "A tentação que vos alcançou não ultrapassa as forças humanas." Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas, ao enviar a tentação, dará também o meio de sair dela, para que a possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Estas palavras lembram que nunca estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus sempre oferece ajuda. A psicologia aponta que lidar com tentações requer consciência de nossas próprias fraquezas, a construção de bons hábitos e a habilidade de evitar situações que possam nos levar à queda. Como lidar com tentações na vida cotidiana? Primeiro, busque a ajuda de Deus em oração. Jesus disse: "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. A oração dá força para superar fraquezas. Em segundo lugar, aprenda a palavra de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Conhecer as Escrituras permite reconhecer e resistir às tentações, assim como fez Jesus. Em terceiro lugar, evite situações que levam a tentações. No livro dos Provérbios, lemos: "O prudente percebe o perigo e se esconde, mas os inexperientes seguem em frente e sofrem as consequências." Livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Evitar conscientemente ocasiões de pecado nos protege de suas consequências. Em quarto lugar, aproveite a força da comunidade. Na carta aos Hebreus, está escrito: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras." Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. A comunidade de crentes pode ser um apoio nos momentos de tentação. Em quinto lugar, persevere na fé e confiança em Deus. Tiago escreveu em sua carta: "Bem-aventurado o homem que perseverar sob a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam." Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A tentação é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Lutar contra tentações é uma batalha diária, mas com a ajuda de Deus, podemos sair vitoriosos. Como o salmista diz: "Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Livro dos Salmos, Salmo 40, versículo 2. Confiar em Deus e em sua orientação nos dá a força para resistir às tentações e escolher uma vida conforme sua vontade. Obrigado por hoje, saúdo-te cordialmente.